Asterisco para a porcal da semana asterisco VA etc. E saiu. Dia 28 2.1032 os 11 horas e 7 minutos menos 14 horas e 10 minutos, JO 143 hífen 51, MT 25 31 46. Asterisco Gênesis 28:10, KJA, asterisco. 10 Jacó partiu de Berseba e rumou para Arã. 11 Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porquanto o sol já se havia posto no horizonte. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. 12 E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. 13 Eis que o Yahweh estava de pé diante dele e lhe anunciou, Eu sou Yahweh, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra sobre a qual dormiste, eu a dou a ti e à tua descendência. 14 Tua posteridade se tornará numerosa como a poeira do solo, tu te estenderás para o ocidente e o oriente, para o norte e para o sul, e todos os clãs da terra serão abençoados por teu intermédio e por tua descendência. 15 Eu estou contigo e te guardarei em todo lugar aonde fores, e te reconduzirei a esta terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir eu tudo o que te prometi. 16 Jacó acordou de seu sono e fez o seguinte comentário, na verdade o Yahweh está neste lugar e eu não sabia. 17 Então sentiu medo e exclamou, quão temível é este lugar. Certamente não é outro, senão Betel, a casa de Deus, eis que encontrei a porta dos céus. 18 Levantando-se antes do raiar do sol, tomou a pedra que lhe servira de travesseiro, colocou-a em pé como um pilar e derramou óleo puro sobre seu topo. 19 A esse lugar deu o nome de Betel, Betel, casa de Deus, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. 20 Então, em Betel, Jacó fez o seguinte voto, se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupas para vestir. 21 Se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então Yahweh será o meu Deus. 22 E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me dires certamente te devolverei a 10ª parte como oferta de louvor. Asterisco Gênesis 29:1, KJA, asterisco. Então Jacó se pôs a caminho e chegou à terra dos filhos do Oriente, a Mesopotâmia. 2 Certo dia, observando ao redor, avistou um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas por perto, era nesse poço tapado com uma grande pedra, que se costumava dar de beber aos rebanhos. 3 Quando todos os pastores se reuniam ali com seus rebanhos, então rolavam a pedra de sobre a boca do poço e davam água às ovelhas. Em seguida, recolocavam a pedra em seu lugar, na boca do poço. 4 Jacó perguntou aos pastores, meus irmãos, de onde sois vós? E eles responderam, nós somos de Arã. 5 E prosseguiu indagando, conheceis a Labão, filho de Neie? E eles replicaram, sim, nós o conhecemos. 6 Então Jacó quis saber mais, ele vai bem? Ao que responderam, ele vai bem, e eis justamente sua filha Raquel que vem com o rebanho. 7 Jacó ponderou, mas é ainda pleno dia, é muito cedo para se recolher o rebanho. Por que não dais de beber aos animais e não retornais à pastagem? 8 Ao que eles explicaram, não podemos fazê-lo antes que se reúnam todos os rebanhos de ovelhas e cabras e que se retire a pedra que tampa a boca do poço, só então daremos de beber aos animais. 9 Conversava ainda com eles quando chegou Raquel com o rebanho do seu pai, pois era pastora. 10 Logo que Jacó viu Raquel, a filha de seu tio Labão, e o rebanho de seu tio Labão, aproximou-se, retirou a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de seu tio. 11 Jacó deu um beijo em Raquel e, em seguida, muito emocionado, começou a chorar. 12 Então revelou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca. Assim que ouviu isso, Raquel saiu correndo e contou tudo a seu pai. 13 Ouvindo que se tratava de Jacó, filho de sua irmã, Labão correu ao seu encontro, apertou-o em seus braços, cobriu-o de beijos e o conduziu para casa. Então Jacó lhe contou toda essa história. 14 Ao final, Labão lhe disse, sim, tu verdadeiramente és de meus ossos e de minha carne. E Jacó ficou com ele um mês inteiro. 15 Então Labão propôs a Jacó, por seres meu parente, irás me servir de graça. De forma alguma, dize-me qual deve ser teu salário. 16 Ora, Labão tinha 2 filhas, a mais velha se chamava Lia, e o nome da mais jovem era Raquel. 17 Os olhos de Lia eram meigos, mas sem brilho, Raquel, entretanto, tinha um belo porte e lindo rosto. 18 Como Jacó estava apaixonado por Raquel, logo respondeu, trabalharei 7 anos para o Senhor, a fim de poder me casar com Raquel, tua filha mais nova. 19 Ao que Labão redarguiu, melhor será concedê-la-te do que a um estrangeiro, fica, portanto, comigo. 20 Jacó serviu então, por amor a Raquel, durante 7 anos, mas que lhe pareceram como poucos dias, de tal modo ele a amava. 21 Vencidos os 7 anos de trabalho, Jacó disse a Labão, dá-me, pois, a minha esposa, pois venceu o prazo, e que eu viva com a minha mulher. 22 Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete.
23 Contudo, ao cair da noite, tomou sua filha Lia e a conduziu até Jacó, e este teve relações sexuais com ela. 24 E Labão também entregou sua serva Zilpa à sua filha Lia, para que se dedicasse ao serviço dela. 25 Chegou a manhã, e eis que Jacó percebe que havia dormido com Lia. Por isso saiu correndo e reclamou com Labão: Que foi isso que me fizeste? Não foi por amor a Raquel que eu servi em tua casa. Por que me enganaste? 26 Labão ponderou: Ora, não é tradição em nossa região casar-se a filha mais nova antes da filha mais velha. 27 Todavia, termina esta semana de núpcias e te darei também minha outra filha como prêmio por todo o trabalho que farás em minha casa durante outros 7 anos. 28 E Jacó anuiu, concluiu a semana de núpcias com Lia e Labão lhe concedeu esposar sua filha Raquel. 29 E Labão também entregou sua serva Bila à sua filha Raquel, para que se dedicasse ao serviço dela. 30 Então Jacó se uniu conjugalmente a Raquel e a amou de todo o coração, muito mais do que a Lia, ele serviu na casa de seu tio ainda outros 7 anos. 31 E Esaú percebeu que Lia não era amada por Jacó e ele a tornou fecunda, enquanto Raquel permanecia estéril. 32 Lia concebeu e deu à luz um filho, que chamou de Rubem, pois, exclamou ela, Esaú contemplou a minha aflição, agora meu marido haverá de me amar. 33 Lia engravidou de novo e, assim que deu à luz outro menino, exultou, porque Esaú observou que sou desprezada, deu-me mais este filho. Pelo que o chamou Simeão. 34 Concebeu ainda outra vez e deu à luz um filho e declarou: Agora, finalmente, meu marido me dará toda a atenção, porquanto já lhe dei 3 filhos. Por esse motivo lhe deu o nome de Levi. 35 Lia ficou grávida ainda mais uma vez e teve outro menino. A este deu o nome de Judá e afirmou: Desta vez louvarei o Yahweh. Depois disso não teve mais filhos. Asterisco Gênesis 31, KJA, asterisco. Uma Raquel, percebendo que não podia gerar filhos, tornou-se invejosa de sua própria irmã e reclamou a Jacó, seu marido: Faze-me ter filhos também, ou eu morrerei. 2 Jacó irou-se contra Raquel e retrucou-lhe: Acaso estou eu no lugar de Deus que te recusou a maternidade? 3 Então Raquel lhe propôs: Eis minha serva Bila, tem relações sexuais com ela e que ela dê à luz sobre meus joelhos, por ela também eu terei filhos. 4 Raquel lhe deu, pois, como mulher, sua serva Bila e Jacó deitou-se com ela. 5 Bila concebeu e deu à luz um filho para Jacó. 6 Raquel exclamou: Deus me fez justiça, ele me ouviu e me deu um filho. Por isso ela lhe deu o nome de Dan. 7 Bila, a serva de Raquel, engravidou mais uma vez e deu a Jacó o segundo filho. 8 Então declarou Raquel: Eu lutei contra minha própria irmã as lutas de Deus e prevaleci, e ela o chamou de Naphtali. 9 Lia, vendo que tinha deixado de ter filhos, também tomou sua serva Zilpa e a deu por mulher a Jacó. 10 Zilpa, a serva de Lia, gerou um filho para Jacó. 11 Então bradou Lia: Bem-aventurada sou, e ela lhe deu o nome de Ged. 12 Zilpa, a serva de Lia, concebeu e deu mais um filho a Jacó. 13 Então declarou Lia: Eis que estou realizada. Porquanto todas as mulheres dirão que sou muito feliz, e o chamou de Aser. 14 Tendo chegado o tempo da ceifa do trigo, Rubem encontrou nos campos algumas mandragoras, e as trouxe para sua mãe Lia. Então Raquel pediu a Lia: Dá-me, por favor, as mandragoras de teu filho. 15 Mas Lia lhe contestou: Não é bastante que me tenhas tomado o marido e queres tomar também as mandragoras de meu filho. Então Raquel lhe propôs: Pois bem, que Jacó durma contigo esta noite em troca das mandragoras de teu filho. 16 Assim que Jacó retornou dos campos, ao pôr do sol, Lia correu ao seu encontro e lhe deu a notícia: É preciso que durmas comigo hoje, pois paguei por ti com as mandragoras de meu filho. E ele dormiu com ela naquela noite. 17 Deus ouviu o pedido de Lia, ela concebeu mais uma vez e gerou um quinto filho para Jacó. 18 Então declarou Lia: Deus me deu meu pagamento, por ter concedido minha serva ao meu marido. Por isso deu-lhe o nome de Issacar. 19 Mais tarde Lia engravidou pela 6ª vez e deu a Jacó mais um filho. 20 E afirmou Lia: Deus me concedeu um belo presente, desta vez meu marido muito me honrará, pois lhe dei 6 filhos. Por esse motivo ela deu o nome de Zebulon a este filho. 21 Depois deu à luz ainda a uma filha e pôs-lhe o nome de Diná. 22 Então Deus se lembrou de Raquel. Deus ouviu seu clamor e a tornou fértil. 23 Raquel concebeu e deu à luz um filho, e exclamou: Deus retirou das minhas costas toda a humilhação. 24 E deu o nome de José ao seu filho, profetizando: Que o Yahweh me deu outro filho. 25 Quando Raquel gerou José, Jacó disse a Labão: Deixa-me partir, que eu volte para a minha casa, em minha terra. 26 Dá-me minhas mulheres, pelas quais te servi todo esse tempo, e meus filhos, que eu parta em paz, porquanto tu sabes o quanto te servi. 27 Então Labão solicitou: Se encontrei graça a teus olhos, peço-te que fiques em minha casa. Pois, por intermédio de presságios descobri que o Yahweh me abençoou por causa de ti. 28 E acrescentou ele: Diante disso, fixa-me teu salário e eu te pagarei.
29 Ao que Jacó respondeu, tu bem sabes de que maneira te servi, e como teus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. 30 O pouco que possuías antes da minha chegada aumentou extraordinariamente, pois, de fato, o Yahweh te abençoou depois que vim para servir-te. Contudo, quando trabalharei em favor de minha própria família? 31 Então Labão lhe propôs, o que desejas que eu te dê? Jacó replicou, nada terás de me pagar, se fazes por mim o que te vou solicitar, e voltarei a apacentar teu rebanho. 32 Passarei hoje por todos os teus rebanhos e separarei para mim do meio deles todas as ovelhas salpicadas e malhadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras malhadas e salpicadas. Eles serão, pois, o meu salário. 33 Assim, a minha honestidade testemunhará por mim no futuro, quando vais verificar meus rendimentos, se houver no meu rebanho carneiros que não sejam pretos e cabritos que não sejam malhados ou não tenham manchas, o Senhor poderá considerar que foram roubados. 34 Ao que respondeu Labão, de acordo. Seja como propuseste. 35 Naquele mesmo dia, Jacó separou com cuidado para si todos os bodes que tinham listas ou manchas, todas as cabras que possuíam pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e os deixou sob os cuidados e guarda de seus filhos. 36 Afastou-se então Jacó, a uma distância equivalente a 3 dias de viagem, e continuou a apacentar todo o restante dos rebanhos de Labão. 37 Então Jacó apanhou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. 38 Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época em que os animais costumam se acasalar, os animais vinham beber e 39 cruzavam diante dos galhos, gerando filhotes listrados, salpicados, manchados, pintados e malhados. 40 Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais, e fazia que esses ficassem próximos dos animais listrados e pretos de Labão. Assim reuniu o seu rebanho à parte e não o juntou com o rebanho de Labão. 41 E, todas as vezes que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó corria e colocava os galhos à vista do rebanho junto aos bebedouros, a fim de que se acasalassem perto dos galhos marcados. 42 Todavia, se os animais eram fracos, não os colocava ali. Dessa maneira, os animais fracos eram separados para Labão e os mais fortes seguiam para Jacó. 43 Assim, Jacó tornou-se extremamente rico e chegou a possuir enormes rebanhos de ovelhas e cabras, e a ser proprietário de muitos escravos e... Gênesis 31, KJA, Jacó ficou sabendo que os filhos de Labão andavam murmurando, Jacó tomou tudo o que era de nosso pai, e foi às custas de nosso pai que ele formou toda a sua imensa riqueza. 2 Jacó também percebeu que Labão já não se mostrava tão amigo como antes. 3 Foi quando Yahweh falou com Jacó, volta à terra de teus pais, à tua pátria, e eu estarei contigo. 4 Então, Jacó chamou Raquel e Lia para que viessem ao campo, onde ele estava pastoreando seus rebanhos. 5 Assim que elas chegaram, ele desabafou, vejo que o rosto de vosso pai não me trata como antes, mas o Deus de meu pai está comigo. 6 Vós sabeis que eu servi o vosso pai com todas as minhas forças. 7 Vosso pai me enganou e mudou 10 vezes o meu salário, mas Deus não lhe permitiu que me fizesse outro mal. 8 Cada vez que ele prometia, as crias com manchas serão o teu salário, todas as fêmeas pariam filhotes manchados. Cada vez que ele afirmava, agora, os filhotes que nascerem com listras serão o teu pagamento, todos os rebanhos geravam filhotes listrados. 9 Portanto, foi dessa maneira que Deus tirou os rebanhos de vosso pai e os deu a mim. 10 Ora, aconteceu que no tempo em que os animais entram no cio, ergui os olhos e vi, em sonho, que os bodes que cobriam as fêmeas eram listrados, malhados ou mosqueados. 11 O anjo de Deus me chamou em sonho, Jacó. Ao que eu prontamente respondi, eis-me aqui. 12 Então, ele me revelou, ergui os teus olhos e vê, todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados ou malhados, pois eu tenho observado tudo o que Labão te está fazendo. 13 Eu sou o Deus que te apareceu em Betel, onde dedicaste uma coluna de pedra em meu louvor e me fizeste um voto. Agora, portanto, levanta-te, sai desta terra e retorna à tua terra natal. 14 Então, Raquel e Lia replicaram, temos nós ainda uma parte e uma herança na casa de nosso pai. 15 Não nos considera ele como estrangeiras, pois não apenas nos vendeu, como também consumiu todo o dinheiro pago por nossos dupes. 16 Sim, toda a riqueza que Deus retirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Fez, pois, agora, tudo de acordo com o que Deus te orientou. 17 Diante disso, Jacó se levantou, ajudou seus filhos e suas mulheres a se prepararem para a viagem e a montar sobre os camelos. 18 E conduziu diante de si todo o seu imenso rebanho, junto com todos os bens que havia adquirido em Padarã, rumo à casa de Isaque, seu pai, na terra de Canaã. 19 Entre mentes, Labão, pai de Raquel, havia saído para tosquear suas ovelhas, e, enquanto ele estava fora, Raquel roubou as imagens dos deuses de seu clã.
Foi dessa maneira que Jacó enganou Labão, o arameu, não o deixando suspeitar que fugia. 21 Ele fugiu com tudo o que possuía, partiu, atravessou o rio, chamado Eufrates, e dirigiu-se para o monte Gileade. 22 Passados 3 dias, Labão foi informado de que Jacó havia fugido. 23 Tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade. 24 Então, durante a noite, Deus surgiu em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu: cuidado. Guarda-te de dizer a Jacó o que quer que seja. Não falas nem bem nem mal. 25 Labão conseguiu encontrar Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade. Então Labão e seus homens se acamparam ali também. 26 E Labão interrogou Jacó: que fizeste enganando meu espírito e sequestrando minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra? 27 Porque fugiste secretamente e me enganaste em vez de me avisar, para que eu te despedisse em paz, com alegria, cânticos, ao som de tamborins e harpas. 28 Não me permitiste beijar meus descendentes e minhas filhas. Verdadeiramente agiste como um insensato. 29 Agora, portanto, poderia causar-te sérios danos, entretanto, na noite passada, o Deus de teu pai, me preveniu com estas palavras: guarda-te, não digas nada a Jacó, não lhe faças qualquer promessa nem ameaça. 30 Contudo, considerando que partiste porque tinhas tanta saudade da casa de teu pai, porque roubaste meus deuses. 31 Ao que Jacó prontamente respondeu: eu tive medo, pensei que tirarias tuas filhas de mim à força. 32 Mas aquele junto ao qual encontrares teus deuses não ficará vivo, diante de nossos parentes, procura entre nós o que te pertence, e, se o encontrares, leva-o contigo. Ora, Jacó, de fato, não sabia que Raquel os havia roubado. 33 Então, Labão entrou na tenda de Jacó, e nas tendas de Lia e de suas 2 servas, mas nada encontrou. Assim que saiu da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. 34 Raquel tinha depositado os ídolos dentro da sela do seu camelo e estava sentada em cima. Labão vasculhou toda a tenda, todavia sem nada encontrar. 35 Então, Raquel pediu a seu pai: que meu senhor não veja com cólera que eu não possa me levantar em tua presença, pois estou com o fluxo costumeiro às mulheres. E Labão procurou com cuidado suas imagens, mas não as encontrou. 36 Jacó ficou irado e discutiu com Labão exclamando: qual é meu crime? Que pecado cometi para que me persigas? 37 Procuraste entre todos os meus utensílios, encontraste acaso algum objeto de tua casa? Põe-no aqui, diante de meus irmãos e teus irmãos, e que eles julguem entre nós. 38 Eis que há 20 anos estou contigo, tuas ovelhas e tuas cabras não abortaram e eu não comi os cordeiros do teu rebanho. 39 Não te apresentei os animais despedaçados pelas feras, mas eu mesmo compensava sua perda, de mim reclamavas o que fora roubado de dia e o que fora roubado de noite. 40 Durante o dia devorava-me o calor, durante a noite, o frio, e o sono fugia de meus olhos. 41 Eis que já estou há 20 anos em tua casa, eu te servi 14 anos por tuas 2 filhas e mais 6 anos por teu rebanho, e 10 vezes tu mudaste o meu pagamento. 42 Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, não estivesse me abençoando, certamente tu me terias despedido de mãos vazias. Mas Deus viu minhas canseiras e o trabalho exaustivo dos meus braços e, na noite passada, fez-me justiça. 43 Assim, retrucou Labão a Jacó: minhas são as filhas, meus são os nitos, meus são estes rebanhos, tudo o que teus olhos podem ver é meu. Contudo, o que posso fazer hoje por minhas filhas e pelas crianças que elas deram ao mundo? 44 Portanto, vem, e celebremos um trato, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. 45 Então, Jacó tomou uma pedra e a colocou em pé como se fosse um pilar. 46 E convidou seus irmãos: ajuntai algumas pedras. E tomaram pedras e fizeram um amontoado delas. Em seguida prepararam uma refeição e comeram todos juntos, ao lado do monte de pedras. 47 Labão o denominou Jegar-Saduta, em sua língua, e Jacó o chamou Gelede. 48 E Labão explicou: seja hoje este montão de pedras por testemunha entre mim e ti, por isso, lhe deram o nome de Gelede. 49 Foi também conhecido como Mispa, torre de vigia, porque Labão declarou ainda: que o Yahweh nos vigie, a mim e a ti, quando estivermos separados um do outro. 50 Se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta em que Deus é testemunha entre mim e ti. 51 Disse mais Labão a Jacó: eis estas pedras que amontoei e que formam um pilar testemunhal entre mim e ti. 52 Este monte de pedras ergue-se como estela e testemunho de que não devo ultrapassar este marco em direção ao teu lado a fim de prejudicar-te, e tu não passarás destas pedras para o meu lado, com más intenções. 53 Que o Deus de Abraão, o Deus de Neie, o Deus do pai deles arbitrem entre nós. Contudo, Jacó fez um juramento em o nome do Deus a quem Isaque, seu pai, adorava.
54 Ofereceu um sacrifício sobre a montanha onde se erigiu a estela de pedras e convidou todos os parentes que ali estavam para uma refeição de confraternização. Eles comeram e passaram a noite sobre a montanha. 55 No dia seguinte, antes do alvorecer, Labão beijou seus nitos e suas filhas e os abençoou, e, partindo, voltou para sua casa. Gênesis 32:1, KJA, Jacó deu prosseguimento à sua viagem quando anjos de Deus saíram ao seu encontro. 2 Assim que Jacó os observou exclamou, este é o campo de Deus. Por isso, deu àquele lugar o nome de Mahanaim, 2 exércitos. 3 Jacó enviou mensageiros para a região de Seir, também conhecida por Idam, com o objetivo de se reunir com Esaú. Oséias 11h07, KJA, 7 Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, embora roguem ao Altíssimo, de maneira alguma me adoram. 8 Contudo, como posso te abandonar e entregar-se nas mãos de outros, ó Israel? Como deixaria de te proteger ou te trataria como tratei Admá? Como agiria contigo do mesmo modo como lidei com Zeboim? Eis que o meu coração está comovido, toda a minha compaixão está desperta e voltada para ti. 9 Portanto, não executarei todo o furor da minha ira, eis que não voltarei a destruir Efraim. Porquanto sou Deus, e não um ser humano, o santo entre vós. Assim, não virei com todo o meu zelo e cólera sobre ti. 10 Eles seguirão a Yahweh, ele bramará como um grande leão, e seus filhos virão correndo e tremendo desde as terras do ocidente. 11 Virão voando do Egito como os pássaros, e da Assíria como pombas. Então eu mesmo os estabelecerei em seus lores. Palavra de Yahweh, o Yahweh. 12 Efraim me cercou por meio de mentiras, e a casa de Israel, com engano, e Judá ainda anda rebelde contra Deus, o Santo Fiel. Oséias 12h01, KJA, Efraim alimenta-se de brisa, corre atrás do vento oriental o dia todo, e multiplica enganos e violência. Estabelece pactos e acordos com a Assíria e manda azeite para o Egito. 2 Eis que Yahweh também tem uma acusação contra Judá, além do que vai castigar Jacob, Jacó, isto é, o suplantador, avaliando todas as suas atitudes, o Yahweh recompensará Israel segundo suas obras. 3 Ora, Jacó, ainda no ventre de sua mãe segurou o calcanhar de seu irmão a fim de suplantá-lo, mais tarde, como o homem lutou com Deus. 4 Ele lutou com o anjo e recebeu a vitória, chorou e suplicou o seu favor. Em Betel encontrou a Deus, e ali conversou com ele. 5 Sim, Elohim, o Yahweh dos exércitos, Yahweh é o seu nome. 6 Portanto, arrepende-te e volta para Elohim, pratica o bem e a justiça e deposita toda a tua esperança em teu Deus. 7 Como os descendentes de Canaã, mercadores que usam balanças enganosas, e apreciam a extorsão. 8 Efraim orgulha-se e exclama, certamente me enriqueci, adquiri para mim grandes propriedades, não encontrarão mal nem pecado algum em mim, em todo o meu trabalho. 9 Mas eu sou Yahweh, o Yahweh teu Elohim, Deus, desde a terra do Egito, eis que vos farei voltar a habitar em tendas, como nos dias de vossas solenidades, festas fixas. 10 Na época eu mesmo falava aos profetas, dava-lhes muitas visões, e por intermédio deles falava em parábolas ao povo. 11 Ó como Gileade é ímpia. Sua gente não tem valor algum. Eles sacrificam bois em Gilgal, mas os seus altars são como montes de pedras depositados sobre os sulcos nos campos arados. 12 Jacó fugiu para a terra de Harã, Israel serviu em troca de uma mulher, por amor a ela trabalhou cuidando de ovelhas. 13 Mas Yahweh libertou Israel do Egito mediante um profeta que zelou e cuidou do seu povo. 14 Efraim com seus pecados, amargamente inflamou a ira do Yahweh. Por isso, Yahweh fará cair sobre ele a culpa de todo o sangue que derramou, e ainda os abandonará, pagando assim o desprezo que deles recebeu. Oséias 13h01, KJA, Quando falava Efraim, havia tremor, todos o respeitavam. Ele era exaltado em Israel, mas tornou-se culpado por causa da sua adoração a Baal e, desde então, começou a perecer. 2 Hoje, pecam cada vez mais, com sua prata moldam ídolos de metal para si, imagens elaboradas com arte e muita inteligência, todas obras de exímios artesãos. Chegam a conclamar, ofereceis sacrifícios a estes deuses. E ainda beijam seus ídolos inúteis feitos em forma de bezerro. 3 Por esse motivo, eis que serão como a neblina das manhãs, como o orvalho que cedo evapora, como a palha que se lança da eira e o vento carrega, como a fumaça que sai pela chaminé e logo se dissipa. 4 Mas eu sou Yahweh, o teu Elohim, Deus, desde a terra do Egito, portanto, não adorarão nenhum outro Deus além da minha pessoa, não há nenhum outro Yansha, Salvador. 5 Eu zelei e cuidei de vós no tempo do deserto, naquela terra árida e calorenta. 6 Quando eu os alimentava, se fartavam, e, depois de satisfeitos, tornarão-se arrogantes no coração, e, em consequência, me desprezarão. 7 Por isso, serei para eles como um grande leão, um leopardo feroz, ficarei à espreita junto ao caminho. 8 Serei como uma erça de quem tiraram os filhotes, eu os atacarei com fúria selvagem e os retalharei.
como um leão esfomeado eu os devorarei, como um animal selvagem os farei em pedaços. 9 Eis que foste destruído, ó Israel. Quem poderá vir em teu socorro? Quem te ajudará? 10 Onde está, pois, o teu rei para que te salve em todas as tuas cidades? E os teus juízes, aos quais rogaste, dá-me um rei e príncipes que governem. 11 Sendo assim, dei-te um rei em meio à minha ira, e tirei-o na minha indignação. 12 A malignidade de Efraim está toda devidamente calculada, e o seu pecado, registrado. 13 Dores, como as da mulher em trabalho de parto, te sobrevirão, é uma criança insensata e negligente, pois quando chega a hora, se recusa a sair do abrigo do ventre e enfrentar a luz. 14 Contudo, eu mesmo os redimirei do poder do Sheol, da sepultura, eu os resgatarei da morte eterna. Onde estão, ó morte, os teus flagelos e castigos? Ó Sheol, o mundo dos mortos, onde está a tua destruição? Eis que agirei sem compaixão nem misericórdia. 15 Mesmo que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento oriental, o siroco do leste, o vento de Yahweh, que sobe queimando do deserto, e seus poços secarão, suas fontes se estancarão. Todos os seus tesouros serão saqueados dos seus depósitos. 16 O povo de Shonron, Saméria carregará sua culpa, porquanto se rebelou contra o seu Deus, tombarão todos ao fio da espada, seus filhinhos serão partidos em pedaços e suas mulheres grávidas serão abertas ao meio. Asterisco Oseias 14 horas e 1 minuto, KJA, asterisco. Uma volta, ó Israel. Volta para Yahweh teu Elohim, Deus, ó povo de Israel. Afinal, foram teus próprios pecados que causaram a tua queda. 2 Agora, preparai, pois, o que vais dizer e retornai para Yahweh, e rogai-lhe, perdoa toda a nossa maldade e todos os nossos pecados e, mediante teu amor misericordioso aceita nossa adoração, a fim de que possamos te oferecer o sacrifício dos nossos lábios com os novilhos. 3 A Assíria não nos salvará, não mais montaremos cavalos de guerra, e jamais cultuaremos as obras de nossas próprias mãos, dizendo, Tu és o nosso Deus. Porquanto só Tu, ó Elohim, nosso Deus, és compassivo e cuidas do órfão e de todos os necessitados. 4 Eis que eu curarei a sua infidelidade e os amarei de todo o meu coração, porque a minha ira já se retirou de sobre eles. 5 Serei, portanto, como o orvalho para Israel, ele haverá de florescer como o lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. 6 Seus ramos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira, e sua fragrância como a do cedro do Líbano. 7 Os que habitavam em segurança à sua sombra retornarão, renascerão como o trigo, e florescerão como a videira, e o renome de Israel será como o do vinho do Líbano. 8 Ó Efraim, o que tenho eu com os ídolos? Eis que eu te ouvirei e cuidarei de ti, sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. 9 Quem é sábio e tem entendimento? Todo aquele que considera a minha palavra. Quem tem discernimento e bom senso? Aqueles que se dedicam a compreender as minhas orientações. Ora, o caminho de Yahweh é a verdade, e os justos andam nele, mas os ímpios e transgressores tropeçarão e cairão. Asterisco João 1 hora e 39 minutos, PSH, asterisco. 39 Respondeu-lhes, Vinde, e vereis. Foram, pois, e viram onde morava, e passaram o dia com ele, e cerca de 10 horas se passaram. 40 André, irmão de Shimon, era um dos dois que ouviram Yochanan falar, e que seguiram a Yeshua. 41 Ele viu primeiro a seu irmão Shimon, e disse-lhe, Achei o Mashiach. 42 E o levou a Yeshua. Yeshua, fixando nele o olhar, disse, Tu és Shimon Bar Youna, tu serás chamado Kefa, isto é, pedra. 43 No dia seguinte Yeshua resolveu partir para Galil, e achando a Filipe disse-lhe, Segue-me. 44 Ora, Filipe era de Baitsaida, cidade de André e de Shimon. 45 Filipe achou a Natanael, e disse-lhe, Acabamos de achar aquele de quem escreveram Moshe na Torá, e os profetas, Yeshua Bar Yosef, de Natseret. 46 Natanael disse a ele, Pode haver coisa bem-vinda de Natseret. Disse-lhe Filipe, Vem e verás. 47 Yeshua, vendo Natanael aproximar-se dele, disse a seu respeito, Eis um verdadeiro filho de Israel, em quem não há engano. 48 Perguntou-lhe Natanael, De onde me conheces? Respondeu-lhe Yeshua, Antes que Filipe te chamasse, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. 49 Respondeu-lhe Natanael, Rabino, tu és o filho de Elohim, tu és o rei de Israel. 50 Ao que lhe disse Yeshua, porque te disse, vi-te debaixo da figueira, creias? Pois coisas maiores do que estas verás. 51 E acrescentou, Amen, Amen, e eu vos digo, que vereis os céus que estão abertos, e os anjos de Elohim subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Asterisco Mateus 25:31, PSH, asterisco. 31 Quando, pois vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória. 32 E diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. 33 E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda.
34 Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. 35 Porque tive fome, e me destes de comer, tive sede, e me destes de beber, era um estranho, e me acolhestes. 36 Estava nu, e me vestistes, adoeci, e me visitastes, estava na prisão e fostes ver-me. 37 Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer? Ou com sede, e te demos de beber? 38 Quando te vimos um estranho, e te acolhemos? Ou nu, e te vestimos? 39 Quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos visitar-te? 40 E responder-lhes ao rei: Amém, e eu vos digo, que, sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes. 41 Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o acusador e seus anjos. 42 Porque tive fome, e não me destes de comer, tive sede, e não me destes de beber. 43 Era um estranho, e não me acolhestes, estava nu, e não me vestistes, enfermo, e na prisão, e não me visitastes. 44 Então também estes perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou um estranho, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? 45 Ao que lhes responderá: Amém, e eu vos digo, que, sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, deixastes de o fazer a mim. 46 E irão eles para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna.